a gente vê a história de Judá e Tamar. A história de Judá e Tamar. Judá, o filho de Israel mesmo, de Jacó. Então, Judá mesmo, Leandro, filho de Judá das 12 filhos de Jacó. O próprio Judá. Ele tinha os filhos e um se casou com Tamar. Viveu, Tamar não gerou e o filho desobedeceu a Deus e morreu. Deus o levou por desobediência. Então existia uma lei naquele tempo que a mulher que era casada e não tinha filhos, o marido, o falecido tinha irmãos, ela tinha que casar com o irmão para dar filhos, para continuar a descendência daquela pessoa. Então Judá deu outro filho a Tamar. E o filho desonrou a Deus e morreu. E Tamar não tinha gerado dele. E Judá tinha um outro filho. Aí Judá disse, não vou não. Meus filhos tudo morrendo. Ele não admitiu que os filhos estavam em desobediência. Para ele era mais fácil culpar Tamar, porque era com ela que casava e morria, né? Então era mais conveniente ele culpar do que admitir que os filhos eram ruins. Era muito mais fácil jogar, e é muito mais fácil a gente jogar a culpa dos nossos fracassos em alguém. Vasti podia dizer, foi por causa da Esther. Ela jamais ia dizer, eu desobedeci, eu não fui chamada. Né? Então era muito mais fácil, a Bíblia não conta, mas eu estou falando que a gente tem esse costume. A gente não se posiciona e depois culpa. Culpa o diabo, culpa o irmão, culpa o trabalho, culpa o filho, culpa todo mundo. Porque é mais fácil para a gente. Então, o que é que aconteceu? Judá disse assim, não vou dar não, meu filho, jovenzinho, ela tinha que esperar o rapaz crescer para ficar em idade de casar, para poder dormir com ele. E a lei dizia, ela tinha que dormir, gerar e acabou. Ele não precisava nunca mais tocá-la. Mas ela tinha que dar continuidade àquela linhagem, àquela descendência. Então, o menino foi crescendo e Judá nada. Aí Tamar percebeu. Ela percebeu que Judá estava jogando com ela. Só que ela sabia que ela tinha direitos. Ela sabia e ela não abriu mão de nenhum deles. Porque ela sabia quem ela era em Deus e qual era a lei. Então ela sabia que mesmo que a situação fosse difícil, Deus a honraria. E ela foi pedir sabedoria a Deus para como é que ela ia resolver aquele problema. E ela se fantasiou de prostituta, se vestiu de prostituta e ficou no caminho. E Judá viu e perguntou a ela o que ela queria para dormir com ele. Ele chamou, ele queria dormir com ela. Ela disse, o que é que você vai me dar? Aí ele disse um cabrito, ou algo parecido. E ela disse assim, o que é que eu tenho de garantia até você ir buscar? Aí ele disse, o que é que você quer? Ela disse, me deu o seu cajado e me deu o seu selo. Aí quando você trouxer o cabrito, eu te devolvo. E ele deu, dormiu com ela. Quando foi no outro dia, foi buscar, foi providenciar. Quando chegou lá, cadê ela? Não estava. Aí ele perguntou, cadê a prostituta cultual? Naquele tempo tinha as prostitutas que era culto para os falsos deuses. E elas tinham relações sexuais com as pessoas que idolatravam aqueles deuses. Então eram prostitutas cultuais. E as pessoas disseram, não tem aí não, nenhuma prostituta cultural aqui, não. Aí lá, então tá, já que ela levou, que ela fique, né? Quando foi uns meses depois, os servos de Judá disseram, olha, eu vi tua nora, e ela tá grávida. Aí ele ficou muito irado, porque ela tinha que estar esperando o filho dele, e ele estava enganando ela. Repare, ele não ia dar o filho, mas ele disse, então vamos trazer ela para matar, apedrejar. E foram atrás dela. Quando chegaram lá, ela grávida, ela disse, não, o dono disso aqui é que é o pai da criança. Reconhece isso aqui? Aí ele disse, são eles. Ó, tá vendo que ousadia daquela mulher? Era direito dela e ela gerou. Mas ali também tinha uma obra do diabo. Porque se ela não gerasse, pararia a linhagem que chegaria em Jesus. O próprio Deus fez promessa a Abraão, pai de multidões. O próprio Deus prometeu Jesus. E se aquela descendência parasse,
a linhagem pararia. Porque eles estão na descendência, na linhagem de Jesus. Mais uma coisa para a gente ver que os planos de Deus ele não se frustram, mas precisou que Tamar tomasse posicionamento diante do que era dela por direito. Tudo é uma questão de se posicionar. Não, os planos de Deus não se frustram. Mas e aí, você se levanta para Ele? E você diz sim para a situação que está hoje na tua vida? Né? É isso que a gente tem que fazer. Porque o rei, ele honra aquele que se posiciona. Aí eu acho interessante na história de Esther. Aí, quando a gente está alicerçado em Deus e levamos uma vida de acordo com os princípios bíblicos, com a palavra de Deus, mesmo sendo enganados, mesmo correndo perigo, mesmo sendo criticados, abandonados, teremos êxitos e receberemos as promessas liberadas a nós ou por meio de nós. Não há como mudar. A justiça prevalecerá, porque o nosso Deus é um Deus justo. Mas perceba que nenhuma dessas duas ficaram sentadas esperando a justiça. Não era a lei de Tamar? A lei estava com Tamar. E se elas... Oh, meu Deus, porque ele não vem? Cadê esse menino? Ela não ia. Então, a justiça prevalece, mas Deus quer ver o nosso levantar. Ele quer ver a nossa resposta. Foi para isso que Ele nos colocou onde a gente está. Foi exatamente para isso. Para a gente nele tomar a posição. Quando Esther pediu para o povo fazer jejum, lembra que ela pediu para Mardoqueu mandar o povo fazer jejum? Ela ia fazer jejum. Ela não fez isso para perguntar a Deus se era para ir ou não. Ela fez simplesmente para pedir a ajuda de Deus. Porque ela já iria. Isso é posicionamento na fé. É dependência a Deus. Ela não fez só. E ela podia se confiar que a Suera achou ela linda. A Suera era apaixonada por ela. Mas não. Ela foi buscar em Deus. Ela foi buscar em Deus. Aí, a Bíblia também fala de Abigail e Davi. Davi estava no deserto, estava em luta, e viu os pastores, e esses pastores foram quase que protegidos pelos homens de Davi, e estavam tosqueando as ovelhas, e Davi sabia de quem era, e depois pediu para os seus homens ir lá na casa daquele homem que era muito rico, Nabal, e pedir ajuda, que ele pudesse ajudar no que ele ajudasse, vez que eles tinham protegido os pastores, e queria. E Nabal simplesmente negou, porque era ruim. Ele disse, quem é esse Davi? Ele negou. Quando a resposta de Nabal chegou a Davi, ele pegou os homens e disse assim, prepara as espadas que a gente vai dar. Deus me condene se até amanhã todos os do sexo masculino da família de Nabal não estiverem mortos. Davi disse, porque para se vingar. Quando um dos servos viram, foi contar a esposa de Nabal. Olha, minha senhora, e contou que no deserto eles protegeram, era quase um escudo, ninguém mexia com eles, porque ao redor dele estava o exército de Davi. E foram falar com o meu senhor, e o meu senhor foi ruim, aí ela ficou nervosa, mandou preparar comidas, mandou preparar, encher os jumentos, e foi até Davi, pediu para os homens ir na frente, e ela foi por outro caminho, e ela se encontrou com Davi. Quando ela se encontrou, que Davi disse que ia matar todos, ela pediu perdão a ele, que a culpa era dela. Que aquela função de receber o servo, né, é da mulher. Ela que não ouviu. Que se ela tivesse ouvido, tinha mandado as provisões. Então ela se culpou e que deixasse a ruindade do marido dela, que o próprio Deus resolveria. E que ele não sujasse as mãos com vingança, para quando Deus honrar ele não ter a culpa de ter matado por matar ou por vingança. E Davi disse, vive o Senhor, que te mandou, que te botou no meu caminho. Amém. Davi desistiu, aceitou, e ela disse, quando o Senhor te honrar, lembra da tua serva. Isso está certo. Depois de um tempo, Nabal adoeceu,
Porque Abigail contou essa história, ele ficou paralisado e Deus tocou nele e ele morreu. E quando Davi soube, mandou chamar Abigail para casar com ele. É assim que Deus faz. O posicionamento de Abigail naquele problema, vê que humildade daquela mulher de reconhecer que a culpa era ela quem devia ter recebido aqueles homens. Porque a mulher é quem cuida dessas coisas. Então ela se culpou, mas foi ao encontro de Davi. Se ela não fosse, todos ali, ia ser uma matança. Né? E talvez ela nem se casaria com Davi. Ela não ia se casar. Então, minhas irmãs, quem sabe que o que você está passando hoje não foi porque Deus te colocou exatamente ali para que você faça a diferença. Se faça essa pergunta, por quê? Deus te colocou naquele emprego, Deus te deu aquela sogra, Deus te deu aquela mãe, Deus te colocou naquele coral que tem aquelas irmãs difíceis. Quem sabe? Deus te colocou naquele lugar para você fazer a diferença. Se posicionar. Prestem atenção nisso. Mas a minha mãe é difícil. E eu me converti, eu sou cristã. E Deus me colocou como filha dela para que ela, através de mim, visse Ele. E abrandasse o coração. Quem sabe aquele colega de trabalho que lhe persegue a troco de nada, lhe persegue, e Deus te colocou, e você sendo a coitadinha. Mas então me persegue, eu vou pedir demissão. Deus te colocou ali, para através da sua vida mudar ou tocar a vida dele. E se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa, porque a vida dela também é importante para Deus, não é só a minha nem a sua. Né? Ele vai levantar outra pessoa porque Ele quer aquela vida. Só que Ele te colocou lá. Não seja destituído da posição que Deus te colocou por causa das dificuldades. Se posicione em ousadia. Se posiciona em Deus. É a dificuldade. Vou buscar em Deus. E Deus vai à minha frente, porque Ele diz que vai. Ele diz que vai. Não muda. É o mesmo Deus, o Deus de Esté, o Deus de Tamar. É o mesmo Deus, o Deus de Abigail, é o mesmo. E veja que foi só posicionamento. Não houve diferença. As histórias são diferentes. Mas se aquelas mulheres não se posicionassem, haveria morte. A morte estava espreitando. E às vezes a morte espiritual que está nos espreitando, se a gente não se posicionar. E Deus só está esperando isso de nós. Ele só quer que a gente se levante nele. É nele, não é em nós. É nele. E fazer a diferença. Como Esté fez. Como Abigail. Que lindo, que preocupação. Aquele marido ruim, ela podia dizer, né? Ia morrer todos os homens. O servo disse que ele ia matar todos os homens. Eu vou estar viva. O homem é chato, ruim. Ele morra. E não, ela foi ao encontro, ela se sujeitou, ela se submeteu, ela pediu perdão. Ela reconheceu um erro, ela nem estava presente na hora. E ela mudou a história da vida daquelas famílias todas. Porque muitos inocentes iriam morrer ali. Porque eles iam matar todos do sexo masculino. A história de Esté, ela nos mostra a soberania de Deus diante de uma crise. Deus é soberano. E como Ele é especialista em reverter uma situação que para nós é impossível ou é difícil, Ele é especialista. Mas quando nos posicionamos, não espere sentado o que Deus vai fazer na sua vida, não. Porque Ele te destitui do lugar onde Ele te colocou. Ele colocou outra pessoa. Porque os planos dele não se frustram. Tome posicionamento. A gente pode ver na história de Esté que o Senhor sempre está no controle de todas as coisas. De tudo. E que além de confiarmos em seu poder, devemos estar prontos para obedecê-lo e servi-lo.
ouvi-lo, como Esther fez. Né? A gente tem que ser obediente ao chamado de Deus. Deus está te chamando para quê? Você já se fez essa pergunta? Por que eu estou aqui? Por que o Espírito Santo trouxe cada uma de nós aqui hoje? Por quê? É alguma coisa. Foi para um momento como este que Deus nos levantou, que Deus nos separou. Lá no finalzinho, no capítulo 9, diz assim, eu acho o versículo 25 diz assim: mas quando isso chegou ao conhecimento do rei, olha só, essa frase. Quando isso chegou ao conhecimento do rei, quando Esther jejuou e orou, o rei soube. Chegou ao conhecimento dele que ela queria que ele fizesse. Ele já sabia. O que está acontecendo? Tem chegado ao conhecimento do rei? Ou é só reclamação que chega lá mesmo? Deus ouve. Ele ouviu Esther, ele te ouve também. É o mesmo Deus. É o mesmo amor. E no tempo de Esther era mais difícil, que ela não tinha um acesso direto que a gente tinha depois de Jesus, que a gente tem no sacrifício de Jesus. A gente precisa dizer a Deus o que está nos afligindo e se levantar e, ó Deus, eu estou aflita nisso. E eu preciso de ti, vai na minha frente. E Deus vai. Porque Ele é Deus de justiça, porque Ele conhece a tua dor, porque Ele sabe do teu medo, porque Ele sabe das tuas limitações. E acima disso, Ele sabe por que você está naquela situação. Aleluia! Às vezes Deus está dizendo, minha filha. E você, Deus, nada muda. E Deus, minha filha. E o tempo passando. E as coisas passando. Aí Deus levanta Esther, bem assim na sua frente. E você é destituída de uma coisa que Deus colocou lá. Porque você não se posicionou. Isso é em relação a tudo. Em relação a tudo. E é em relação principalmente ao nosso relacionamento com o Rei. Se a gente não tomar posicionamento, não se levantar, o Rei não vai nos ouvir. Como é que a gente vai tocar na ponta do cetro dele? E ele vai dizer assim, que é? Qual é o teu pedido? Pede e até metade do pedido. Ele dá, ele já deu. Mas ele quer ver você, ó, vestida de rainha. Glória a Deus. Você se veste de rainha, você se posiciona e você vai. E ele vai ficar ali, ó, só te namorando. Imagina Deus no trono, só olhando, dizendo assim, essa. Né? E ele está lá, só esperando. Você toca assim, ele diz, meu amor, me diz o que tu quer e eu te darei até metade do meu corpo. Porque ele se importa, Deus se importa. Deus nos ouve e Deus nos protege do mal. Em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, versículo 10, diz assim, no último parágrafo: seja forte e mãos ao trabalho. Davi disse a Salomão. Porque Salomão ia construir o templo. Davi deixou tudo preparado, ouro, prata, tudo que Salomão ia precisar. Mas ele disse, seja forte e mãos ao trabalho. Davi não disse, aí tu é um rei, tu manda, vai, faz tudo. A gente tem que parar com esse costume de esperar de Deus. Deus não nos deve nada, mas Ele nos capacita. Ele tem projetos belíssimos na nossa vida e através da nossa vida. Mas Ele quer que a gente se posicione. Quer passar uma vida de banco? Passe. Você vai passar uma vida de banco. Você não vai ver o agir, o mover de Deus, as experiências. Por que fulano conta isso e eu nunca tive isso? E eu tenho mais tempo que o fulano. Porque o fulano está se posicionando. Porque o mesmo Deus do fulano é o seu Deus. E o mesmo amor que Deus tem por fulano tem por você. Não há nada
Não há absolutamente nada que a gente faça que diminua o amor de Deus por nós. E também não há nada que a gente faça que aumente esse amor. Mas Deus nos dá a condição de nos achegar a Ele, tocar na ponta do cetro dele e dizer o que a gente quer. Glória a Deus, glória a Deus. Um rei. É só isso que Ele quer. Então não é mais nada, não é mais nada. Deus anseia um relacionamento conosco. Aí Deus vê a gente passando por problema e reclamando. Oh Deus, isso está errado. Oh Deus, aquela pessoa. Para, se posiciona. Eu sou rainha. Eu sei quem está à minha frente. A Bíblia está cheia de promessas dizendo que você é, que você pode, que Deus, eu sou. O eu sou está contigo. Olha, o eu sou. Porque Deus não existe, Deus é. Uma coisa que existe é uma coisa que foi feita, que foi criada. Deus fez todas as coisas que existem, mas Ele é. E Ele diz assim: clama a mim e responder. O eu sou. Ele está dizendo: bate e abre-se-virá. Olha só, Ele não está dizendo bata que quando, talvez, dependendo. Deus não bota a condição, porque o amor dele por nós é incondicional. Mas não espere não, sentadinho. Não espere sentadinho. Não perca as oportunidades. Quando o rei te chamar, te levanta e vai. Para que você não seja destituído do lugar que você esteja. E eu fecho essa palavra com o coração cheio de gratidão, porque foi lindo hoje. Fiquei, só Deus sabe o quanto eu busco isso, e hoje foi tão lindo que o Espírito Santo não deixou nada me incomodar, mas foi absolutamente nada. Eu me senti numa redoma de vidro, super protegida, porque quando acontece isso, geralmente o que vem de lapada, de empecilho, de tudo para a gente não parar, e hoje eu me senti, sabe, a própria Esther. Só me levantei para rua, claro, né? Mas ele, sabe os 12 meses que Esther passou na beleza? Foi hoje eu. O Espírito Santo me cuidou. Nada vai tocar você. Aí depois ele disse: te levante e vai. Glória a Deus. A palavra que eu dou a vocês: levantem-se, mulher. Tomem posição. Porque foi para um tempo como este que você me chamar. Amém. Aleluia, Deus é bom.